Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão bem? Quanto tempo? Quem participou, quem mandou perguntas? Vocês interagiram? Ali me mandou umas 7.000 perguntas aqui. É a sua chance de você perguntar aquilo que você sempre quis saber e não teve coragem de perguntar. Cuidado. Rodolfo. Calma, vamos fazer a introdução. Boa noite, tudo bom? Você está bem? Agora é o show da Alexandra. Vai lá, meu amor, manda fogo. Vai lá, vai lá. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus na sua caminhada desses 20 anos? Uau. Olha, obrigado pela pergunta. Foram inúmeras, né? Talvez, se a gente pensar na maior experiência, eu acho que foi a primeira, aquela que a tua vida muda, aquela que você, cara... Hoje eu estava lendo no meu devocional, quando Jacó está indo para a terra da sua mãe, e ele dorme com a cabeça numa pedra, e então ele sonha com aquela escada que tocava terra e céus, os anjos subindo e descendo, Deus fala com ele, e quando ele acorda, ele já tem uma visão bem diferente a respeito de quem o Senhor é. Eu creio que a nossa primeira experiência com Deus é aquela que, enfim, define muito de como você vai caminhar daqui para frente. A minha foi nos primeiros dias. A Alexandra já estava há algum tempo andando com umas irmãs de um grupo de intercessão. Eu estava bem desesperado com a minha vida e bem desesperançoso, tipo assim, estava doente, eu me encontrava enfermo, eu não tinha coragem de fazer um exame, eu tinha uma vida muito promíscua, muito desregrada e eu tinha muito medo de fazer um exame, ter um encontro com uma verdade que fosse me dizer o diagnóstico do que eu tinha. O que eu tinha eram os sintomas que eu carregava no meu corpo, né? Era uma magreza que estava aumentando, acelerando, tinha um monte de caroço espalhado pelo corpo, uma dor de estômago que não passava. E por ser filho de médicos, eu sabia que esses sintomas juntos, eles eram uma má notícia, né? Então a Alexandra andando com essas irmãs para cima e para baixo, e de repente ela vem com uma história de que vai ter uma reunião de oração dentro de casa, e que não vai ser um dia só, vão ser 7 segunda-feira. E eu falei, poxa, esses crentes vão invadir minha casa, eu não queria saber de crente de jeito nenhum. Eu sei que eu fugi dessas reuniões até um dia que eu fiquei, e nessa reunião eu aceitei Jesus totalmente da boca para fora. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não entendi o que era aceitar Jesus, mas eu estava com medo das irmãs, e eu falei, cara, quer saber, é melhor aceitar Jesus mesmo. E eu aceitei Jesus desse jeito, de uma maneira completamente, nem conta. Mas o Senhor contou, né? E na reunião, é porque eu estou descansado. Na reunião seguinte, aquelas irmãs voltaram e orando pela casa, como da primeira vez, uma delas veio na minha direção, parou, botou as mãos na minha cabeça, começou a orar por mim, até que ela baixou as mãos até a minha barriga, ficou orando com a mão na minha barriga por um tempo, e depois ela abriu os olhos e ela deu um recado. Foi a coisa mais linda do mundo, porque não teve muito drama, né? Ela simplesmente chegou para mim e disse, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Foi um recado, ela deu um recado do que Jesus estava fazendo em mim. Eu achei isso muito lindo, foi uma forma muito didática de apresentar Jesus para alguém. Ela não orou pela minha cura em nome de Jesus, ela me disse o que Jesus estava contando para ela, e Jesus contou para ela o que Ele estava fazendo em mim. Eu me apeguei a essas palavras. Essa mulher não sabia nada da minha vida, não sabia enfim, dos sintomas que eu carregava no corpo, e quando ela me disse isso, eu comecei a pensar. Cara, foi uma avalanche de pensamento, né? Uma coisa que você precisa saber é que numa experiência com Deus, o Espírito Santo está ali, né? E o Espírito Santo fala bastante. Eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo de uma forma que eu soubesse que era Ele, e naquela hora eu também não soube que era Deus falando comigo, eu achava que eram simplesmente informações que estavam me vindo à memória. Depois de ler a Bíblia, eu aprendi que uma das missões do Espírito Santo é nos lembrar de todas as coisas. Então, eu depois percebi, então quer dizer que era Ele que naquela hora ficou me lembrando de um monte de coisa. E o que é que Ele me lembrou? Quando ela me disse, Jesus está te curando de um câncer de estômago,
eu me lembrei que o meu avô, Rubens, por parte de mãe, o pai da minha mãe, tinha morrido de câncer de estômago. Veio a outra memória, meu tio Assis, que era filho desse avô, tinha morrido de câncer de estômago. Meu tio Edivaldo, que era filho desse avô, tinha morrido de câncer de estômago. Duas tias da parte da minha mãe tinham tido que arrancar um seio por causa de câncer, ou seja, isso estava no histórico da família. Eu comecei a me lembrar que eu tinha um incômodo no estômago há anos. Comecei a me lembrar que eu tinha um monte de caroço espalhado pelo corpo há pelo menos uns 9 meses. Que eram caroços enormes que eu não conseguia baixar o braço direito. Da magreza que eu estava, eu comecei a perceber que tudo isso fazia sentido. Mas até então, para mim, na minha insignificância de fé, eram só coincidências. Só que naquela tarde meu estômago parou de doer. Em 3 dias eu não tinha mais caroço algum no corpo e eu passei a engordar. Em mais ou menos 3 meses eu ganhei aproximadamente uns 19 quilos. Então, cara, eu tive uma experiência com Deus da qual eu não consegui mais fugir. E por ser uma experiência de um toque na sua carne, eu tinha, ainda que viesse o dia mau, o dia da dúvida, o dia daquele negócio, será que isso é verdade? Será que isso não é uma viagem? Eu tinha o meu corpo para que eu pudesse tocar e perceber que os sintomas que eu carregava há tanto tempo e que me davam a notícia de uma tragédia, eles simplesmente desapareceram. Então meu corpo estava pregando para mim. Um corpo que foi tocado por Cristo estava pregando para mim, me dizendo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Como diz aquela música, né, O Presente para o Futuro, ela começa com uma frase dizendo, eu bem que tentei ficar igual. E isso é uma verdade, porque eu tentei continuar com a mesma vida que eu tinha. Só que agora não era mais a mesma vida, porque agora eu tinha uma consciência de, cara, Jesus me tocou, Ele é real. Então você não consegue mais pecar em paz, você não consegue mais fazer as coisas que você fazia descaradamente, porque agora você percebe, cara, o Criador dos céus e da terra, eu não conheço, mas Ele me conhece, eu não o vejo, mas Ele me vê, eu não estou interessado nele, mas Ele está interessado em mim, eu nem o conhecia, Ele já me amava. Ou seja, a tua cabeça entra numa confusão louca, que, cara, em pouquíssimos meses eu estava agora livre das drogas, estava com a aliança no dedo, a gente estava noivo. Pouco tempo depois eu deixei a carreira musical que eu tinha, sem saber o que eu ia fazer da vida. Ou seja, muita gente me pergunta, você tem exame para comprovar que você estava doente? Não. Você tem exame para dizer que você foi curado? Não. E eu já vi muita gente dizendo na minha cara, então eu não acredito. E, cara, eu entendi que, ok, tudo bem você não acreditar, porque esses sinais não foram para você crer, foram para eu crer. Eu sei o que eu tinha e eu sei o que eu deixei de ter. Então, assim, diante de uma experiência com Deus, por experiência, eu posso te deixar um conselho. Dê uma resposta à experiência que Deus te dá. A experiência que Deus te deu é para você. Ainda que ninguém venha crer na sua história, essa experiência é para você crer. É para você ter uma mudança radical de vida. Porque, então, qual será o sinal para as pessoas? Será você transformado. A experiência que Deus te deu é para você mudar. Você mudado é a experiência que Deus deu para as pessoas que estão ao seu redor. Mas, continuando no mesmo nível dessa pergunta, você estava no Raimundos quando você ouviu a voz de Deus, e qual foi o momento assim, decisivo onde você decidiu largar tudo e se entregar a Deus, mesmo no auge da sua carreira? Ok, é bom que tem uma sequência nisso, exatamente. Cara, sim, a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, cara, eu nem sei onde é que eu estava. Não, acho que não... Já aprendeu. Sim, eu estava na banda quando tudo isso aconteceu. É aquele negócio, Deus, Ele não exige de você uma santidade para Ele te encontrar. A santidade é uma consequência de você andar com Ele. Não é a respeito de você estar santo para então você ter uma experiência com Deus. Ele, cara, ele cruza o nosso caminho, sabe? Ele prepara um momento em que não interessa o rumo que você estava tendo. Deus é Senhor, Ele pode ir a qualquer canto. Ele foi ao inferno. Deus pode caminhar no meio das trevas. Ele não tem problema algum com isso, porque Ele é Deus. As trevas que se virem quando Ele chegar. Ele é Senhor. A luz veio e as trevas não prevalecem contra ela. Mas Deus, Ele não vai até onde você está para fazer daquele lugar um lugar confortável e ali você vai ficar.
Ele vai até onde você está, sim, não interessa a treva que você se encontra, ele vai até ali. Para quê? Para te tirar dali. Ele vai ali para pregoar a liberdade para você. Sabe, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é quando Jesus ressuscita Lázaro. E é engraçado porque Jesus dá uma ordem para as pessoas que estavam ali ao redor do túmulo, removerem a pedra do túmulo, e Jesus não entrou no túmulo para tirar Lázaro dali. Jesus, do lado de fora, deu uma ordem para Lázaro mesmo sair. Isso é bem profético no que diz respeito à forma como ele nos liberta de lugares de cativeiro. Ele destrói a porta. Quando você percebe que Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é o poder de destruir as portas, as estruturas que prendem as pessoas lá dentro. Mas, uma vez que a porta foi arrancada, agora é com as pessoas decidirem sair desses ambientes de treva. Tem uma passagem que Jesus diz algo muito duro, mas verdadeiro, que é assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E você fala: cara, como pregador do evangelho, isso no mínimo me dá um temor assim, imensurável. Por quê? Porque a mesma mensagem que eu prego, ela pode salvar e ela pode condenar. A mesma mensagem, no mesmo ambiente vai ter gente sendo salva e gente sendo condenada. E aí você pensa: poxa Deus, por que o Senhor condena as pessoas assim na mensagem? Ele explica, não é ele que condena, é a resposta que as pessoas dão. Ele diz: e a condenação é essa: a luz veio e eles amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. Parafraseando isso com o evento de Jesus ressuscitando Lázaro, é mais ou menos como se Jesus desse a ordem para os caras removerem a pedra, e a pedra foi removida. É Jesus falar para o morto, e no que ele fala, ele está liberando vida. Ele diz: vem para fora, e o morto vivinho da Silva dizer lá de dentro: obrigado, Senhor, mas eu vou ficar aqui dentro mesmo, porque eu já estou acostumado com esse ambiente aqui. Obrigado por o Senhor ter vindo, eu estou acostumado, eu vou viver nas trevas, eu escolho estar aqui. Essa é a condenação. Ele destruiu o poder da morte sobre a tua vida, ele destruiu o cativeiro, e você escolheu permanecer nesse lugar. Ou seja, não é Jesus que te condena com essa mensagem, é a tua resposta a ela. Ou seja, sim, Deus falou comigo quando eu estava naquele ambiente, e Ele solta essa bucha na sua mão. E agora, brother, é você que vai ter que dar uma resposta ao que você experimentou. Deus deixaria de me amar se eu continuasse lá? Creio que não. Mas será que eu teria vivido tudo que eu vivi, teria aprendido tudo que eu aprendi, estaria hoje onde eu estou, se eu tivesse continuado no mesmo ambiente? Duvido com todas as minhas forças. A vida é feita de escolhas, e cara, uma vez que Jesus aparece para você, não é uma certeza de que você vai dar a resposta certa. O jovem rico, por exemplo, parou Jesus no meio do que ele estava fazendo. Jesus estava indo de caminho e esse cara se ajoelhou diante dele, ou seja, parou Jesus. Ele pergunta para Jesus o que ele faz para herdar a vida eterna, e Jesus falou para ele o que fazer. Esse cara disse que já fazia tudo aquilo, e então Jesus o amou. Esse cara foi amado por Cristo. Jesus falou: só uma coisa te falta. Meu irmão, quantos aqui gostariam de ouvir só falta uma coisa para você? Cara, só uma, velho. Só falta uma. Para aquele cara, Jesus falou: só falta uma. E esse cara escolheu voltar triste. Ou seja, meu irmão, teve gente que esteve face a face com Cristo e não andou com Ele. É muito sério a resposta que a gente dá ao Senhor. E sim, uma vez Jesus falou comigo quando eu estava na minha vida velha, mas por causa da voz dele, Ele me tirou dali. Junto com a voz dele. Não, é porque tem a ver. Tá bom. Depois eu passo para você. Tá bom, estou cansado já de falar. Como saber se é o Espírito Santo falando ou é a voz da sua consciência? Como saber se é o Espírito Santo falando ou é a voz da tua própria consciência? Você estava falando que você ouviu Deus. Como é que você ouve Deus? Cara, tem uma série que eu assisti, que uma série de cadeia, de bandido de cadeia, enfim, me julguem à vontade, eu gosto de série de cadeia. E tem uma hora que os bandidos, um fala pro outro, fala assim, ó: mano, o certo é o certo, tá ligado? Nós corre pelo certo.
E cara, essa frase foi tão profunda na minha vida, sabe? Tipo, certo é o certo, mano. Falei que Deus fala o tempo todo, até assistindo série. Sabe, nós corre pelo certo. O que acontece? Olha só que legal, quando João Batista começa a batizar, ele está preparando um povo para o Senhor. Ele está dizendo, eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, arrependei-vos. Ou seja, a mensagem é simples, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu estou batizando vocês com água, mas vem um depois de mim, é para ele que eu estou preparando vocês. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então os caras começam a perguntar para ele, ok, o que é que a gente faz? O que é que quer dizer tudo isso? Cara, olha, pensa só, o João Batista está te preparando para algo espiritual, para algo novo, para algo que excede o teu entendimento, para algo que você nunca viu antes. E as pessoas vinham para ele, o que é que a gente faz? João Batista diz, aquele que tem 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Aí, os cobradores de impostos falaram, e a gente, faz o quê? A João Batista fala, não cobre mais do que estipulado. Aí vem os soldados e perguntam, e a gente faz o quê? Ele diz, não sejam prepotentes, se contentem com o seu salário. Não maltratem ninguém. Não maltrate ninguém. Tipo, velho, sabe o que é que Deus espera que você faça? O certo. Tá ligado? É correr pelo certo. Tipo, a voz da sua consciência, muitas vezes você vai confundir a voz do Espírito Santo com a da sua consciência. E eu acho que, cara, o que às vezes a gente entende como pesou a consciência, nada mais é do que Deus começou a te mostrar. Por exemplo, aquela parábola que Jesus fala do filho pródigo, quando esse cara, depois de ter gastado toda a herança, depois de ele estar cuidando de porcos, ele querer comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada, a Bíblia diz que ele caindo em si, ou seja, parece que a consciência dele falou com ele, na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui estou padecendo necessidade. Ou seja, esse caindo em si, que pode ser simplesmente a tua consciência falando contigo, pode ser também a revelação da bondade de Deus, e a revelação da bondade de Deus te leva para um arrependimento genuíno. É o cara se tocar, olha a situação que eu estou, e na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. Ou seja, é uma revelação da bondade de Deus que vai te levar para um estilo de vida de arrependimento. Ou seja, só a tua consciência pesar. Arrependimento não é você ficar amargurado e se sentindo culpado. Remorso, né? Não é remorso. Arrependimento é você tomar uma atitude diferente da que você tomava. Consciência do seu erro e mudar. Exato. O Espírito Santo, a voz dele pode se confundir com a da consciência, porque ele vai falar para você fazer o certo, só que ele vai te mostrar um caminho para fazer o que é o certo. Ou seja, voz do Espírito Santo, ela nunca é com um tom de acusação. O acusador é o papel do diabo. Satanás em hebraico significa acusador. Então, o Espírito Santo, ele te mostra... Convence. Isso, ele te mostra o seu erro para que haja arrependimento, não para você se sentir culpado. Então, quando você está se sentindo acusado, não é Deus falando. Deus, ele te mostra com amor. Deus te mostra para que haja arrependimento, para que haja mudança. Eu falo, às vezes as pessoas elas querem uma fórmula pronta. Como saber que é Deus falando comigo? Como saber que sou eu e como saber que é o diabo? Porque as 3 vozes elas falam o tempo todo. A sua voz, a sua vontade, a voz de Deus e a voz do diabo também. Uma coisa que o diabo nunca vai falar para você dar oferta. Essa é uma hora que você pode eliminar a voz do diabo, ele nunca vai falar para você dar. Então como eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo? Vou contar testemunho meu. Como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Eu comecei treinando ouvir a voz do Espírito Santo na hora de dar oferta. E pergunto, Espírito Santo, quanto eu tenho que dar? Aí você pensa, nossa, o Espírito Santo vai mandar você dar um monte. Não vai, porque o Espírito Santo é o maior interessado em você não se endividar. Então Deus nunca vai pedir nada para você que Ele não saiba que você pode dar, porque Deus não é injusto. E eu sempre uso esse exemplo. Quem é que foi para a faculdade, foi para a escola? A maioria, né? Todo mundo foi para a escola. O que acontecia quando você era cobrado uma matéria na prova, que o professor não tinha dado a matéria e caiu uma questão na prova? A questão era o quê? Anulada. Por quê? Porque era ilegal
o professor cobrar algo que você não aprendeu. Então, se as pessoas, sendo más, conseguem ser justas, imagina Deus, que é o justo juiz. Ele não vai te cobrar nada que Ele não saiba que você pode dar. Então, assim, não tem uma fórmula para você ouvir a voz do Espírito Santo, mas é uma questão de passar tempo com Deus, tempo de caminhada com Ele, não só de ir na igreja, amém? Mas é, por exemplo, um casamento. Hoje, a gente tem 20 anos juntos. Quando ele olha para mim, eu já sei o que Ele quer dizer. Quando Ele vai falar, eu já fiz. Quando Ele vai me pedir, eu falo, está aqui o sabonete. Mas como é que você sabe que era o sabonete? Eu falo, eu sei, eu te conheço. E porque eu convivo, então como é que eu sei que é Deus falando comigo? Porque eu já estou acostumada a ouvir a voz dEle. Então eu sei que é Deus. E geralmente a nossa vontade não é a dEle. A nossa vontade, a gente é preguiçosa, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e Deus sempre vai nos constranger a gente andar a segunda milha, a dar a outra face, a perdoar. Eu só preciso complementar, depois você terminar. Enquanto ela falava aqui, me veio umas coisas no entendimento. Às vezes, a voz da nossa consciência, ela fala muito de justiça própria. A voz do Espírito Santo fala a respeito da justiça de Deus. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a separar. Se você tem o hábito de viver na presença de Deus, se você tem uma vida com Ele, é mais comum que Deus te convença de algo. Por exemplo, tem aquele evento de que Isaías teve a famosa visão do Senhor enchendo o templo, e Isaías está vendo os serafins cantando. O céu não está declarando nada a respeito de pecado, muito pelo contrário, estão falando da grandeza, da glória, da majestade e da santidade de Deus. Nesse ambiente de glória, Isaías cai em si e diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, foi Deus que acusou ele? Não. Foi a consciência dele que pesou? Também não. Só que agora ele está num ambiente de tanta santidade, que aquilo que não é santidade aparece de uma maneira absurda. Ou seja, uma vida na presença de Deus é imprescindível para você enxergar o que antes você não enxergava. E às vezes coisas que, cara, estiveram ali por uma vida inteira, chega um momento em que Deus te dá a oportunidade de lidar com isso. No momento que Isaías confessa o seu pecado, imediatamente um dos serafins voa trazendo uma brasa, toca na boca dele e diz, o teu pecado foi perdoado e purificada a tua iniquidade. Na mesma hora ele passa para outro patamar, como diz o profeta. Ele começa a ouvir a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de por nós? Ele ousa agora, ele estava com medo de morrer porque ele tinha visto o Senhor, agora ele ousa falar com Deus. Então você percebe que uma vez que você tomou uma atitude de arrependimento e foi justificado por aquilo que vem do céu, e agora nós temos o sangue de Cristo, ou seja, agora Deus vai nos colocar em outros lugares no Espírito. É uma nova forma de mover, um novo nível de autoridade, e a gente tem que prosseguir em alcançar esses novos lugares que Jesus já conquistou para nós. Ele está nos convidando. Ou seja, eu entendo uma coisa, quando Jesus me mostra algum BO da minha vida, Ele está me dando a oportunidade de passar de nível, não simplesmente de eu resolver uma pendência, mas por quê? Porque Ele quer me colocar num lugar mais excelente, Ele quer me trazer mais perto, Ele quer me falar coisas mais densas, mais complexas, Ele quer me comissionar a fazer coisas ainda mais, sabe, tipo assim, tem aquelas primeiras ordens que é tipo, ei, pede perdão para aquele cara, ei, não fala assim com a sua esposa, coisas bem simples que parece que só diz respeito a você, só que no mínimo Ele está treinando o seu ouvido e o seu coração, o teu ouvido para ouvir a voz dEle, o teu coração para obedecer radicalmente aquilo que você ouviu. Depois, a ordem para você fazer algo extremamente complexo é o mesmo princípio, você vai ouvir e obedecer do mesmo jeito, só que Deus Ele vai te capacitando para dar esse tipo de resposta. Tem que ter ousadia, né? Para você obedecer Deus, você tem que ser ousado, né? Então, e Deus, quem é fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Então, o que é o pouco? Todo mundo quer ser usado por Deus. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero entregar a palavra. Todo mundo quer ter um ministério. Só que aí Deus pede para você pegar o seu copo d'água e dar para alguém e falar, eu não, o que a pessoa vai pensar? Aí Deus fala para você, liga para a pessoa e fala que você ama ela. Não, mas eu nunca falei isso, por que eu vou falar? A gente questiona certas coisas. Aí Deus usa os ousados, a ousadia no Espírito, a fé sabe. Eu não posso esperar sentir de Deus de fazer alguma coisa. Se eu esperar sentir, eu não vou obedecer. Se eu esperar sentir de ler a Bíblia, eu não leio nunca. Porque se eu viver pelos meus sentimentos, o coração da gente é enganoso. Então a gente usa essa expressão, eu senti de Deus. Não,
Conheça Deus e haja. As pessoas querem, às vezes eu vou pregar, eu deixo para completar o versículo, ninguém sabe completar o versículo. Eu falo que Jesus falou, a maioria da igreja não sabe nem o que eu estou falando. Eu falo, foi Jesus que falou, na minha Bíblia está a palavra em vermelho. A gente que se diz cristão, o mínimo que você precisa. Isso não é, isso é experiência própria, ok? Não tô botando peso em cima de você, mas a gente que se diz cristão e ama Jesus, o mínimo que você precisa saber é o que Jesus falou enquanto ele estava aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que saber o evangelho. Precisa. Às vezes a gente quer saber profetizar Isaías, quer entender o Vale dos Ossos Secos, quer entender a profecia de Daniel, quer estudar a Torá e não sabe nem o que Jesus falou sobre a figueira. Volta às primeiras obras e vai aprender sobre o cego de Jericó, a oferta da viúva, o que Jesus estava fazendo, como que Jesus multiplicou, como Jesus transformou a água em vinho. Que quando a gente faz isso, a gente entende o quê? O coração do Pai e o coração do Filho. E tudo que Jesus apontou foi para o Pai e para o Espírito Santo. Ele falava sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus. Tudo que Jesus falou era a respeito do reino. Mas às vezes a gente quer umas coisas complicadas e a gente nem aprendeu o básico. Não tem como você aprender a fazer logaritmo e expressão numérica sem saber a matemática básica e a tabuada. Às vezes a gente quer explicar coisas de Deus super complexas e não sabe nem onde é que estava, quem é o Cirineu. A perguntar quem é o Cirineu, não sei, pois é, não leu. E o Bartimeu, também não sei quem é. Mas teve mais de um cego na Bíblia. Não, também não sabe. Aí fica difícil, aí você toma um banho de ateu, toma banho de uma lavagem de uma pessoa estudada e fala, se Deus existe, por que tem fome na África? Aí você fica, não sei, porque não sabe nada a respeito de Deus. Tipo, nós somos frutos das nossas escolhas, o mundo jaz no maligno, Jesus não escondeu nada disso da gente. Mas, amor, dá uma olhada nas perguntas aí para você perguntar para mim, senão eu vou longe. Deixa a mulher falar, né? E vocês viram que ele fala bastante. Mas enfim, ouvir a voz de Deus é igual você ter um relacionamento, uma amizade. Quando você conhece a pessoa, você já sabe o que ela gosta. Por exemplo, teve o Dia dos Pais. Um tempo atrás teve o Dia dos Pais, segundo sábado, domingo de agosto. Eu perguntei para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu vou dar de presente para o meu pai? Eu pergunto para o Espírito Santo coisas simples, irmão. Não adianta eu querer que Deus me responda coisas complexas se eu não consigo ouvir Ele nas coisas simples. Quer uma coisa simples? Eu pergunto ao Espírito Santo que roupa que eu vou. Espírito Santo, o que eu vou comer? Eu vou no mercado e eu paro na frente das frutas e eu falo, qual fruta o meu corpo precisa? Porque eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Então, às vezes ele fala, às vezes ele não fala. Mas eu preciso tentar. Se você nunca desenvolver uma conversa com ele, você nunca vai saber. Alexandra, como é se colocar sobre a liderança do Rodolfo, sendo uma mulher tão forte de atitude? Pois é, essa é uma lição que eu não aprendi tão fácil. É porque eu sou muito querido. Quem vê pensa que ele é super bonzinho, mas ele é bem brabo, gente. Assim, mulher que manda no marido, é porque o marido deixa, ok? Assim, você que é solteira ainda, escolha um homem para casar, amém? Escolha um homem, não um banana, porque depois vai fazer falta, né? Porque assim, é muito difícil uma mulher se submeter a um homem que não sabe o que quer da vida. É muito difícil uma mulher se submeter a um homem que ela não admira. É muito difícil uma mulher se submeter a um homem que não sabe para onde vai. Agora, você escolha bem antes de casar. Pensa nisso antes. Mas o quê? Tirando o meu caso, eu casei porque me apaixonei mesmo, não pensei nada disso antes. Eu falei, agora vamos arrancar aquela parte da Bíblia que Paulo fala, a mulher seja submissa ao marido. Isso aí é coisa antiga. Eu achava que Paulo era um machista, que isso aí não tinha nada a ver, que isso era para o tempo daquela época, que mulher tem que fazer o que ela quiser. E essa parte da Bíblia a gente pula. E Deus, na sua imensa bondade para comigo, não me pediu essa lição logo no começo, a matéria que Ele não tinha me dado.
Então Deus não estava cobrando a minha submissão total no começo do casamento. Então o que aconteceu? A gente brigou muito. O que aconteceu? Eu sofri muito. E ser submissa, aquela palavra, ser submissa parece assim, agora o cara manda e a mulher obedece. Não é isso. Não é isso. A submissão é você caminhar junto na mesma missão. É você, a mulher tem que levantar o homem. O Rodolfo hoje é um homem muito melhor do que quando eu casei com ele. Até mais bonito você ficou. Sem dúvida. O Rodolfo, quando casou comigo, ele comia pessimamente. Quando eu fui morar na casa dele, ele só tinha uma mostarda na geladeira. E eu não como mostarda, alguém deixou. E hoje ele come extremamente saudável. Isso é um exemplo bobo? É um exemplo bobo. Mas a mulher, ela tem que fazer do homem dela ele melhor, não pior. Tem mulher que eu converso que só reclama do marido. E até legal, é uma piadinha reclamar do marido, eu também reclamo. Só que assim, viver murmurando não vai transformar ele. Sendo uma mulher chata, uma goteira, não vai mudar. Porque o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não a mulher. Então assim, o que acontece? As mulheres, se elas soubessem que quando elas colocarem o homem delas num lugar acima, como cabeça, a responsabilidade sobre o marido, você descansa muito mais. Porque uma mulher, ela quer se sentir protegida. A Bíblia fala assim, marido, amem as suas mulheres. Mas quando ele vai falar da mulher, ele fala assim, mulheres, respeitem os seus maridos. Porque você não vai sentir desejo por alguém que você não respeita. Você não vai obedecer quem você não respeita. Você não vai honrar quem você não respeita. Então Deus falou para a gente respeitar, porque com respeito tudo vem junto. É o combo perfeito, amor e respeito, amor e respeito, amor e respeito, amor e respeito. E aí o que acontece? Quando você respeita, você é respeitado. Então o quê? Quantas e quantas vezes a gente, quando discute ou briga, porque a gente briga, ok? Caso você não saiba, bem-vindo ao mundo real. A gente briga, só que a gente aprendeu a brigar. Antigamente as nossas brigas demoravam 1 dia, 2, lei do silêncio, dorme de mal. Hoje em dia a nossa briga dura 10 minutos, meia hora, quando muito. Porque quem pedir perdão primeiro ganhou. Amém? Porque não é uma competição. O relacionamento não é um jogo de tênis, onde você saca na cara do outro, ganhei, ponto, tô com a vantagem. É um jogo de vôlei, de dupla, você passa a bola para o outro, uma hora um saca, o outro corta, quem ganha é o time, o casamento é um time. Você não está jogando contra o outro, você está jogando com o outro. Entenda isso. Não é quem tem que estar certa, eu até brinco, né? Quer ser feliz ou ter razão? Eu falo, eu quero ser feliz, porque razão eu já tenho. Mas é brincadeira. Mas é 95% das vezes tem razão, né, amor? Não, 98%. Deixa eu concluir com algumas paradas aqui, porque às vezes a gente conversava isso agora ali na mesa. Quando se fala de submissão no casamento, parece que isso é só um papel da mulher de ser submissa ao marido, mas se esquece de que o homem deve ser submisso a Deus em primeiro lugar. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, ou seja, o homem está aqui para oprimir a mulher. Submissão significa ser oprimido pelo outro? Não, Cristo não está aqui para me oprimir. Então assim, eu preciso entender que quando a gente entra num casamento, é aquela conta, ele até postou esses dias, 1 mais 1 igual a 1. A conta no reino dos céus é assim, você não junta com o outro e não viram 2, vocês viram 1, ou seja, você se diminui e junto com o outro você se torna 1, só que esse 1 agora é muito mais sólido, ele é muito mais complexo. Eu amo quando... Mais completo também. Mais completo, eu amo quando Adão deu de cara com Eva. E é engraçado porque antes de entrar no sono profundo que Deus deu, Deus tinha dado uma tarefa para ele, que era dar nome para todos os animais. Ou seja, Deus exercitou Adão, e eu creio que não foi uma tarefa fácil. Pensa, todos os animais, se dá nome para todos, significa que Deus vai te afiando na habilidade de olhar, discernir e liberar a identidade. Então o homem apaga do nada e de repente ele acorda, tem uma mulher diante dele. Ou seja, esse cara estava dando identidade para tudo que ele via na frente até então. Quando ele dá de cara com Eva, ele discerne quem ela é. E o lindo é isso. Ele diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Você saiu de dentro de mim, ou seja, você sou eu. É aquele negócio, você sou eu, mas você sou eu por dentro.
Tipo, você veio de dentro de mim. Eu nunca vi minha carne, eu nunca vi meus ossos, a não ser que você tenha uma fratura exposta. Mas o cara olhar para uma mulher e dizer, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é porque esse cara teve a habilidade de discernir que ela nada mais é do Revelação. que ele, exatamente. Ou seja, nós estamos aqui para nos edificar um ao outro e a esse novo ser que nós somos juntos. Deus me deu uma tarefa simples, ame a sua esposa. Tipo assim, parece que é muito pesado para a mulher, respeite seu marido. Mas pensa na missão que é dada para o homem, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E você sabe como é que Cristo amou a igreja, amém? Ele morreu. Deu sua vida por ela. Ele morreu por ela, deu sua vida por ela. Ou seja, se eu disser para a Alexandra não fazer algo, quem olhar de fora vai parecer, ele está dando uma ordem para ela, ele está mandando ela, ele está oprimindo ela. Mas se alguém conhecer o coração que eu tenho pela Alexandra, vai perceber que talvez eu tenha visto ela errar em algum ponto. Eu estou dizendo para ela não fazer algo que faz mal para ela e para nós. Ou seja, e ela amor, faz a mesma né? coisa comigo. Ou seja, cara, eu não vou ver a pessoa que eu amo errando e vou deixar ela no erro, porque isso não é amor de forma alguma. E quem ama protege. Ou seja, cara, o amor não busca seus próprios interesses. E às vezes as pessoas casam com isso, achando que o outro vai satisfazer você. E na verdade você casa para satisfazer o outro. É o contrário. Ou seja, tem momentos na vida que um não sabe o que está fazendo, mas o outro está vendo claramente e vice-versa. Por exemplo, a Alexandra perguntou quem aqui tem filho pequeno, muita gente levantou a mão. Imagina seu filho que está brincando com você no quintal, e está tudo bem ali, você está se divertindo com ele, está jogando a bola para ele, de repente a bola vai para o meio da rua e seu filho sai correndo disparado sem olhar para o lado e atravessa no meio da rua e tem um monte de carro passando. Cara, você dá um grito, pega esse pirralho, dá uns tapinhas na bunda dele e fala, nunca mais você faz isso. Parece que você é um agressor, parece que você odeia. Não, você não odeia, você ama. Você ama tanto que você está protegendo um ser inocente de fazer algo que o destrua. Ou seja, cara, uma das coisas que a gente tem aprendido, eu vou te falar, não é uma tarefa fácil, por quê? Porque a gente veio de uma geração rebelde. A gente veio de uma geração, e eu não creio que tenha sido tão diferente assim de outras, mas a tendência é que a coisa vá ficando um pouquinho mais pesada com o tempo, de uma geração que quer quebrar todos os limites, questionar todos os padrões e tudo aquilo que é instituído, e questionar todas as coisas, e a rejeitar tudo que já foi estabelecido, quando na verdade, eu me lembro que quando a gente casou, cara, e eu fui escolher as nossas alianças, eu fiz uma surpresa para a Ali, então eu fui escolher as alianças sozinho. Eu, naquela loja de anéis, eu olhei para um monte de aliançazinha, pô, fininha, bonitinha, moderninha, mas eu dei de cara com essas patacas velha, grossa, eu me lembrei da aliança de véio, que sabe aqueles véio, bicho, que 90 anos, casado. Eu falei, mano, eu não quero uma aliança fininha, moderna. Aquelas alianças falaram muito comigo. Eu falei, cara, eu quero uma aliança típico de gente que passa uma vida inteira casado. E eu falei, cara, eu vou profetizar o meu casamento nesse simples gesto. Vou pegar umas alianças grossas, igual dos coroa. Por exemplo, só para terminar esse assunto. Esses dias a gente assistiu uma série sobre comida saudável. E um cara foi a uma região na Sardenha, na Itália, que é uma das Blue Zones da face da Terra. O que são as Blue Zones? São lugares onde há muitos centenários, muitas pessoas que passam dos 100 anos. Então eles foram até essas regiões para ver o que essas pessoas comem, como é que elas vivem, o que é que faz com que essas pessoas tenham essa longevidade absurda, né? Pessoas de mais de 100 anos e lúcidas, né? Lúcidas, exatamente. Entrevistaram alguns, viram os hábitos. E sem querer eles mostraram algo que eles nem falam na série, mas eu peguei na hora ali. Porque mostrava o túmulo de um casal. O marido morreu com 104 anos e a esposa morreu com 98. Aí eu começo a pensar, cara, talvez essa fosse a diferença de idade, ou seja, eles passaram uma vida inteira casados. Ou seja, uma coisa que parece que essa série não falou, porque o foco dela estava em alimentação, em hábitos, mas uma coisa que não falaram é que uma coisa que faz a vida ser longa é você passar a vida com a mesma pessoa com quem você casou. Sabe? De você estar satisfeito com quem você... O legado de famílias, né? Uma região que tem famílias, todo mundo se conhece. Aí eles fizeram um estudo e viram que na ilha inteira da Sardenha foram oriundas de 5 famílias. Então era todo mundo permanecia casado, não tem muito divórcio. As famílias passam as receitas de uma para outra e as pessoas permanecem juntas.
Ou seja, aquilo que parece aos olhos do mundo um baita de um tédio, na real é um renovo diário. Assim, eu e a Ayla, a gente está junto há 20 anos, casados há 19, mas a gente já se ama há uns 26. E tipo, o nosso relacionamento só melhora, por quê? Porque a gente vai aprendendo cada dia mais a respeito daquele por quem a gente se apaixonou. Ou seja, não é uma questão do amor ir esfriando, muito pelo contrário, ele é aumentando. Aumenta, exato. À medida que você conhece mais a pessoa que você ama mais a pessoa que você conhece. Quanto mais tempo você passa junto, mais você ama, não é o contrário. Às vezes as pessoas pensam, o casamento vai desgastando ao longo do tempo. Mentira, fica mais forte. E agora tem uma parada, desculpa amor, que eu queria falar aqui. Uma das coisas que, assim, no nosso caso, a gente aprendeu há pouco tempo, uns 10 anos, mas fez toda a diferença, foi a gente aprender a descansar. E no que é que eu quero dizer aprender a descansar? Cara, a maioria dos casais casa e tem uma lua de mel. E nunca mais tem uma lua de mel. Cara, eu te inspiro, eu te encorajo, não precisa ser uma coisa milionária, mas tenha pelo menos uma ou duas por ano. Celebre o seu casamento. Nem que seja um final de semana, uma casa no Cara, campo, celebre o seu casamento. hotel fazenda, Se lembre do que te fez apaixonar um pelo outro, sabe? Saia de um pouco da rotina, da preocupação do dia a dia. Cara, invista um dinheiro, gasta num hotel bom, sabe, para tua esposa. Vai comer a gente gasta num restaurante com tanta coisa legal. fútil, sabe? E não gasta um com o outro. E aí você descobre que estando junto, você não precisa gastar muito. Exato. A beleza é estar junto. Sabe, tem o dia das comprinhas, de você simplesmente presentear um ao outro, de Isso se faz alegrar. tempo que não acontece. É por causa da pandemia, meu amor. Por causa da Porque pandemia. só eu que compro pra você. Ela comprou pra mim, o que você comprou? Hoje eu dei um presente pra ele hoje. Foi muito bom, ela comprou 3 camisas do Flamengo pra mim. Uma que hoje tem gol do Gabigol, a outra é o Vapo. Foi fantástico aquelas Eu camisas. achei uma lojinha lá perto do hotel, que era uma lojinha de esportes, assim. Aí eu falei, tem camiseta do Flamengo? Ela falou, tem umas bem legais aí. Tinha aquela do Vapo. Ela sabe que eu gosto do Vapo. Cara, é uma camisa que... Ela não me deixa sair na rua com essa camisa. Não deixa pra usar em casa. Eu falei, eu vou pregar com essa camisa hoje. Ela falou, não, isso é só pra usar em casa. É pra você assistir o jogo. Ela me deu uma camisa que ela não quer que eu use. Mas sabe o que é? Na hora que ela comprou aquela camisa, eu tenho certeza que ela só pensou na minha cara recebendo aquela camisa. Foi. Arrebentou. Eu tô devendo, agora vocês me aguarde que a próxima agora eu vou arrebentar. As camisetas são mais caras, Suas tá? camisas são mais caras. Por isso que vou te Coisa levar de para comer, couro. vou te levar para comer. Couro de peixe. Quer alegrar a alma, leva ela para comer. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, aprenda a descansar. Olha, a conversa era sobre submissão. Eu não sei como é que mas você foi pro descanso. Misturou em casamento, misturou em tudo. Porque o negócio agora é assim... Você não tem como se meter em algo que parece extremamente sério no sentido de compromisso, se você não encontrar prazer nisso que você faz. Não tem como ela se submeter a mim se ela não tiver prazer em fazer isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, porque a minha personalidade não tem nada de submissa. A minha personalidade não tem nada. Eu quero mandar, eu mando em todo mundo, eu quero fazer acontecer, eu faço tudo. Eu faço, nem me pediu, já estou fazendo. Pai. Uma vez eu falei para Deus assim, nossa, o Rodolfo não abre a porta do carro para mim. E minhas amigas, é porque meu marido abre a porta do carro. É porque ele me traz flores. Eu, tipo, xizinho, não, isso ele não faz. Flor também não. Claro, porque eu digo que eu não gosto de flor, aí ele não compra. Porque as flores que ele comprou, eu falei, para que flor? Flor morre, porque não me deu uma roupa. Então, às vezes né? Aí quando eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, por que ele não abre a porta do carro para mim? Sabe o que o Espírito Santo respondeu? Ele falou assim, porque você é tão proativa, que o tempo dele abrir a porta do carro, você já abriu a sua, deu a volta e abriu a dele. Você não espera ele abrir. Então assim, eu não posso esperar dele uma coisa que eu tomei dele. Ah, porque ele não pede a conta no restaurante. Claro, porque eu já pedi, eu já mandei no garçom, eu mudei o pedido, eu mudei o prato, eu fiz tudo. Uma vez eu me dei conta disso, que a gente foi numa igreja, a gente foi jantar depois num restaurante japonês e tinha umas 15 pessoas na mesa. Era uma mesa redonda, grande, só que eu resolvi o pedido de todo mundo. Garçom, esse aqui, aquele lá, pedi de todo mundo. Adivinha para quem que o garçom trouxe a conta? Para mim. Aí eu falei, moço,
a conta não é para mim. Ele falou, mas você não é a organizadora do grupo? Eu falei, boa observação, mas não sou eu que vou pagar a conta. Mas aí o quê? Só vai entrar num gancho aqui, não, porque senão é que nem capoeira. Se eu não entrar na parada aqui, não falo nunca mais. Os que estão andando, deixa eu entrar aqui na roda. É algo que eu vou voltar sempre ao assunto da presença de Deus, de você entrar nesse ambiente de equilíbrio. Por quê? Porque vocês viram um aspecto da personalidade da Ali, que é a proatividade. Meu irmão, é ótimo você ser casado com uma pessoa proativa, é fantástico. Você pensou, aconteceu. E assim, é fantástico. Eu sou manso, eu sou quieto, eu sou aquele fleumático, melancólico, morto. Sabe, tipo assim, se deixar... Não é morto, não. Eu fico só... Garçom. É folgado, né? Aqui. Hashtag folgado. Porque ele olha pra mim e fala, amor, eu tô com sede. Eu tô morrendo. Tipo, a água tá aqui, mas eu que tenho que abrir. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Calma, não é piada, deixa eu te falar. O que eu quero dizer com isso? É bom ser manso? Jesus disse que é. Agora, manso demais. Você coça, né? É um problema, manso demais é um problema. Ela é proativa. Eu acho fantástico ser casado com uma pessoa proativa. Agora, proativa demais, mano, enlouquece qualquer um. Então, aquilo que a gente muitas vezes chama de defeito, nada mais é do que um desequilíbriozinho numa personalidade que Deus deu. Ou seja, eu gosto de usar esse exemplo, o técnico de som. Deus abençoe os técnicos de som, meu irmão. O técnico de som, ele tem uma mesa de som cheia de botão, que você não sabe para que serve aquilo. Eu sou músico e não sei. Eu sei do básico, tem o grave, tem o médio agudo e o agudo. Para mim, esses 4, eu consigo conversar com eles. E tem o volume, que é o melhor efeito de todos. É volume, meu irmão, bota volume que tudo fica bom. Ou fica uma desgraça. Essas frequências, elas são, cara, fundamentais para que o som fique bom. Agora, grave demais, fica ruim. Agudo demais, ninguém aguenta. Não é uma questão de só aumentar tudo, porque fica uma desgraça. Tem que alguém que entenda de som, entenda de frequências, equilibre cada um desses aspectos, até que o som seja uma coisa agradável aos ouvidos, ao ponto de você nem se tocar que essas frequências existem. E assim é a nossa vida na presença de Deus. Cara, a minha mansidão já soou como um cara mais passivo para o mandado do mundo. A proatividade da Ali já soou como Jezabel pura. Agora, uma vez que você entra na presença de Deus, Ele começa a te equilibrar. Ele diz, isso daí que você não é um defeito, é só um desequilíbrio. Deixa eu ajustar esse botão em você. E pronto, aquilo que Ele te deu, Ele continua usando, só que agora de uma maneira certa. Mas a submissão no casamento, ela é uma coisa totalmente do espírito. Não é da sua personalidade, se eu for tímida, então é fácil. Não, é fácil se você decidir, é um comprometimento. Eu me comprometi. Quando eu casei, eu escolhi. Então é quando Jesus vem buscar a sua noiva, é quem está comprometido com Ele. Ele não vem buscar uma amante, uma ficante, alguém que Ele vai dar um rolê. É a noiva. Então, se a gente entender isso, quando você se coloca no lugar de noiva, tem um noivo. E o noivo é o cabeça. Então, tipo assim, você quer ser dona do seu nariz, fica solteira. Porque você não vai prestar conta para ninguém. Eu tenho que prestar conta sim, porque eu casei. Eu não devo satisfação. Deve sim, você casou. E eu também. Eu não tenho que dizer onde eu vou. Não tenho, mas deveria, porque você casou. Então, não quer dar satisfação, fica solteiro. Não quer ninguém no teu pé, fica solteiro. Agora, ser fiel também é uma escolha, porque a gente não é ciumento. A gente não é um noiado. O Rodolfo viaja sozinho, você também. Imagina se a gente ficasse pensando no mundo das infinitas possibilidades. Porque eu sei da fidelidade que ele tem com Deus. Eu conheço quem é o meu marido como um homem de Deus. Então, se ele quiser me trair, ele que resolva com Deus. Porque primeiro você tem que saber, eu e ele a gente brinca isso, que a gente é fiel até em pensamento. Porque quando Deus troca a sua natureza, você nem cogita trair. Não é que eu tenho que ficar me controlando para não trair o meu marido. Não é que ele tem que, eu não vou olhar, porque senão eu vou trair. Não. A gente tem a senha um do outro, só que você acha que a gente fica mexendo no celular um do outro?
A nossa vida para nós dois é um livro aberto. E até hoje a gente senta e tem essa conversa. Ó, tem uma coisa que você precisa saber a meu respeito. Mais uma? 20 anos vocês estão contando? Sim. Tem coisa que a gente não contou e conta. Não é que tem segredo, não é a caixinha de Pandora. Olha, você vai descobrir que eu sou um personagem durante a noite. Não, mas são coisas que você precisa contar. E quando você tem esse nível de confiança, esse nível de fidelidade, é assim que Deus quer que você seja fiel com Ele. Não é que tipo assim, ó Deus, eu vou ser fiel, mas de cantinho eu vou te dar uma traída, tá? É aquela coisa, o cara é fiel à esposa, nunca traiu, mas fecha a porta do banheiro, só Jesus sabe. Deus te vê em secreto. Então, você pratica a sua fidelidade com Deus dentro de um casamento. E se você não está dentro de um casamento ainda, você pratica a sua fidelidade para o futuro com o cônjuge, com a sua fidelidade com Deus. Porque se você ainda não é casado, você tem um marido sim, que é Jesus. Ou seja, você antes de pisar na bola com o seu cônjuge, você está pisando na bola com o Senhor. Se você antes de tudo tem um bom relacionamento com o Senhor, todos os teus relacionamentos têm a grande probabilidade de darem bom. Você melhora como filho, você melhora como irmão, como você amigo, melhora como amigo, sócio, você como melhora vizinho. como tudo. E eu creio que a gente está chegando num tempo em que a gente vê as famílias sendo tão atacadas, que eu acho que é a coisa mais espiritual do mundo a gente poder compartilhar esse tipo de coisa. Porque hoje em dia é incrível, a galera fora da igreja não quer mais casar, e a galera da igreja só pensa em casar, mas talvez pelo motivo errado, para legalizar o sexo, ou para qualquer outra coisa que seja. E cara, o casamento é muito mais a respeito de amizade, de cumplicidade, e de dividir essas experiências. Por exemplo, a gente ama praia, a gente mora na praia, e quando a gente viaja de férias, adivinha para onde a gente vai? Praia. A gente gosta de praia. Eu gosto de pegar onda, a Ali gosta de torrar no sol. Ou seja, eu posso muito bem ir para a praia pegar onda sem a Ali, e ela pode muito bem ir tomar sol sem eu, porque se a gente for junto para a praia, eu vou estar dentro d'água pegando onda, ela vai estar na areia pegando sol. A princípio dá para achar que a gente está sozinho, cada um na sua. Teve uma viagem que a gente fez lá para o Havaí, e a gente passou um bom tempo lá, passou um mês, e eu recebi um convite para ir pregar na Nova Zelândia. Como eu já estava perto da Nova Zelândia, tipo só 12 horas, mas já estava mais perto, eu falei, eu vou do Havaí para Nova Zelândia, e eu ainda tinha mais uma semana de férias, então eu volto para o Havaí. Só que a Ali queria ir para Miami, onde a irmã dela mora. A Ali falou, amor, quando você for para Nova Zelândia, eu vou para Miami, e quando você voltar, você passa uma semana surfando até cair os braços, fica aí, curte o seu Hawaii. Eu falei, beleza, que mulher maravilhosa que Deus me deu, maravilha, mano, meu Deus, vou pegar onda. Eu que queria férias, na real. Carro alugado, o hotel lá separado, minhas pranchas tudo guardadas. Cara, pensa num cara que entrou em depressão no Havaí. Fui eu. Tipo, porque não tinha uma proativa não tinha como eu ela, fazendo tudo. não tinha ela perto de mim. Eu passei os dias feito um bicho dentro do quarto do hotel. Eu acordava, comprava meu café da manhã, comia feito um bicho no escuro, ia surfar, tem que surfar. Voltava, almoçava dentro do quarto do hotel, dormia um pouco, ia surfar no final de tarde, voltava, comprava comida no mercado, comia dentro do quarto, ficava vendo TV. Comprava marmita e ia comer sozinho dentro parecia do hotel. Um bicho, ou seja, cara, nem fazer aquilo que eu mais gosto sem ela presta. Para você perceber, quando dois se tornam um de verdade, o meu rolê não é completo se não tiver ela. E tipo assim, o que é que falta no meu rolê de surf? É ela, é eu sair da água e ter ela na areia, é eu ter uma razão para levar alguém para jantar comigo, porque eu, se deixar, eu como a comida do supermercado dentro do quarto do hotel, e eu comprovei que é isso que acontece. Ou seja, é uma droga. Velho, é muito melhor ser dois do que um. Assim, eu aconselho você casar com quem você ama. Amém? Não é casar por ministério, não é casar para tapar a brecha, mas se lembre da pessoa que você ama. O amor deve ser o vínculo, né? Alguém que te faz abrir mão de certas coisas, porque é aquela coisa, para você ser um bom casado, você precisa primeiro ser um bom solteiro. Então, se você for uma pessoa bem resolvida com você mesmo e com Deus, você não troca a sua paz por alguém mais ou menos. Você não troca seu relacionamento com Deus, você não põe em jogo certas coisas por alguém que você não ama, porque o amor é que vai fazer você sofrer, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor não pensa mal, o amor não é egoísta, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não é invejoso, nem ciumento. Então, você vai eliminando o que não é amor, porque muitas pessoas confundem paixão com amor. E amor, quando você ama até os defeitos.
E as pessoas hoje em dia, elas namoram como se fossem casadas, aí depois que casam querem viver como namorado. Eu não presto satisfação da minha vida, vou dormir na casa da minha mãe. Não, querida, você não tem mais casa da sua mãe, agora você foi para a casa do seu marido. Aí um monte de gente que eu aconselho fala, a gente brigou, e aí eu fui para a casa da minha mãe, e agora ele já está com outra. Eu falei, você saiu de casa. Mas eu não queria separar. Eu digo, então você fingiu, vou sair só para botar um medinho nele. Se deu mal. Assim, a pessoa perfeita não existe, é legal as pessoas saberem disso. Não existe gente perfeita, mas existe a pessoa que você ama. E a pessoa que você ama, você vai amar do jeito que ela é. E você vai aprender a enxergar a beleza daquilo que, enfim, você jurava que era um defeito. Eu queria, amor, por causa do horário, exatamente, deixa eu só completar. Teve uma experiência que eu tive com Deus há um tempo atrás. Vou. Deixa eu falar. Gostei de falar, eu quero falar. Mas aqui você emendou. Deixa eu falar. Não, tem muita pergunta não. Tá bom, o que você vai falar? Deixa eu falar. Quando a gente lá pelo ano de 2005, 2006, a gente estava muito envolvido na igreja e, era uma cobrança danada. Deixa eu falar um pouco de mim nesse sentido. Eu vim de uma safra de artista que se converte, que poucos permaneceram, poucos deram bom. Era uma safra que muita gente pegava Jesus num dia e largava no outro. E eu vim para a igreja e muita gente tinha essa desconfiança comigo, tipo, será que esse cara é crente mesmo? Eu era convidado para falar nos lugares, as pessoas estavam tudo me medindo para saber se eu era crente de verdade. Eu sentia essa pressão, então eu queria mostrar para as pessoas que eu era crente mesmo. Inconscientemente, você fica debaixo de pressão, querendo mostrar bons frutos pelo teu esforço. Naturalmente, eu tenho uma pessoa do meu lado que é ultra, mega, hiper espontânea, e ela tem uma veia profética absurda. A veia profética, ela precisa de muito ensino, porque um profeta que não tem ensino, ele causa incêndio, isso é natural. Ele ouve algo da parte de Deus, ele não sabe como falar, com quem falar, do jeito de falar, ele entrega uma parada que é de Deus, mas de um jeito tão torto que, causa um maior incêndio. E a Alexandra tem essa veia profética e causava um monte de incêndio. Então ficava eu de um lado querendo ser o certinho, e a Alexandra nem aí, com espada voando para todo lado. Era gabinete o tempo inteiro. E as pessoas vinham reclamar da Ali para mim, e aí eu ia reclamar para a Ali. A gente tinha muita briga, porque eu ficava cobrando dela uma maturidade que eu não discernia o que era. E eu reclamava, você é muito infantil, você é muito criança, você não aprende, meu Deus, você faz o mesmo erro. Era muita treta dentro da gente. E aí eu me lembro que a gente estava numa conferência e tinha um profeta americano, cara, desses caras apurados. Já viram esses profetas, aqueles que pode enfileirar 100 pessoas e é só reta, só, no laser. E o cara estava profetizando sobre todo mundo. E de repente, o cara vem na frente da Ali, um coroa americano que ele era marine, velho do bigodão, velho quadrado, velho grosso, que gritava, batia nos intérpretes. O intérprete não interpretava direito, ele dava uns tapão nas costas do cara. Se ele gritava, o cara não gritava, ele dava um tapa, até o cara gritar do jeito que ele estava gritando. O cara era uma figura, fantástico. Tipo intimidador, vamos dizer assim. Ele parou na frente da Ali, assim, quadradão. Todo mundo da igreja conhecia a Ali, o temperamento dela. De repente ele começa a rir. Ele falou, eu vejo você criança. E você está sempre falando. Nisso a igreja inteira começou a rir. Porque o cara é profeta. Aí ele falou assim, e você está sempre metido em problema. Nisso a Ali, tadinha, começou a chorar. Ela se humilhou, ela falou, é verdade. Eu estava lá do lado, tipo assim, fala Deus, pensando assim, fala. Aí o profeta virou assim e disse, assim diz o Senhor. Ele falou em inglês, I accept what men reject. O que quer dizer, eu aceito o que os homens rejeitam. E ele ficou gritando, eu aceito o que o homem rejeita, eu aceito o que o homem rejeita. Sabe o que era isso? Era o profeta dizendo, eu não tenho problema com você. Não, e ele fez a igreja inteira repetir, tipo, levanta a mão sobre ela e fala, eu aceito o que o homem rejeita. Cara, então foi uma eu fiquei lá assim, amém. Aleluia. Tipo, a experiência que eu ia contar começou aí. Por que começou? Porque um belo dia eu acordei
de manhã e estou naquele estado, meio dormindo, meio Porque acordado. várias vezes que a gente brigava, ele falava, por que você é assim? Eu falava, olha, não sei, pergunta para o Espírito Santo. A desculpa dela era, pergunta para Deus como eu sou, pergunta para Deus como é que Ele me vê. Pergunta como é que é. Era essa vozinha, tu pergunta para Deus como é que Ele me vê. Essa voz de gaúcha, porque tu não pergunta para Deus como é que Ele me vê. E aí, cara, um belo dia eu acordei, e quando eu estou naquele estado, meio dormindo, meio acordado, Deus arrancou essa pergunta de dentro. Eu não queria fazer essa pergunta, nunca pensei em fazer essa pergunta, mas eu perguntei, Jesus, como é que o Senhor vê a Ali? Mano, pra quê? Eu vi, eu não sou o cara da visão, mas eu vi. Jesus estava tipo num parque, assim, como se fosse num parque, assim, num domingo, mó sol, altas árvores, tudo verdinho, grama verdinha. Ele estava com uma roupa muito linda, cheia de cores, cheia de tecidos, assim, uma roupa muito farta. E ele tinha nos braços uma menininha, cara, como que assim, tivesse 3, 4 anos de idade, com roupinha de festa. Sabe aquelas roupinhas clássicas de festa, sapatinho de boneca, meia branca, saia cheia de babado, chuquinha no cabelo. E ele fazia cócegas nela e ela ria para ele, ele ria para ela. Pronto, foi só isso que eu vi, não precisou falar nada. Tipo, eu entendi, Senhor. Isso mudou minha vida, por quê? Porque o Senhor está sempre nos chamando para dele. Tipo, sabe aquele negócio, vem na minha que tu brilha? Isso é Deus falando para você, vem na minha que tu brilha, enxerga como eu enxergo, você vai ser muito mais feliz. A partir dessa experiência, eu comecei a olhar para a mesma Alexandra, para os mesmos atributos da personalidade dela, e ao invés de rejeitar isso, eu falei, cara, Deus ama esse trem nela, sabe o quê? Eu vou me juntar ao time de Deus e vou passar a amar esse trem também. E cara, a minha vida, o meu casamento mudou, no seu dela, o meu mudou. Quando eu passei... Eu ganhei até uma música por causa disso. Foi. E aí o que aconteceu é que assim, a gente vai aprendendo com o tempo, amém? Eu acho que a gente volta agora para o tema da primeira sessão, que é permanecer. Porque Deus estabeleceu algumas coisas que se você permanece nelas, é porque você está permanecendo nele e muitas outras coisas vão permanecer na sua vida. E sabe, é aquele negócio, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é estar nele. Ou seja, onde é que eu pereço? Fora dele. Se eu permaneço nele, meu casamento permanece, meu ministério permanece, meu devocional permanece, meu relacionamento permanece, minhas amizades permanecem, meu foco permanece. E o que não é eterno, cai fora. Deus também passa peneira. Exatamente. Ele passa peneira. Tem certas pessoas, tem certas coisas na tua vida que vão ter que sair. Aquele ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Você não ora pelo ramozinho que não dá fruto e fala, coitadinho, isso é tão gente boa. Não, tem certas coisas que tem que cortar. Tem certas pessoas que são tóxicas na sua vida, tem que cortar. Sabe aquele namoro que te faz cair? Corta. Sabe aquele teu ex que não te quer porque ele já quis todas as tuas amigas e fica te ligando só quando ele quer uma noite e nada mais? Corta. Não é pra você, se fosse bom não era ex. Para de dar trela pro ex, ele não te quer. Se valoriza. Amém? Eu acredito que deve ter servido para alguém. Deus não fala para as paredes, amém? Se valoriza. Você quer um homem de Deus para a sua vida? Seja uma mulher de Deus. Você, homem, você quer uma mulher de Deus para a sua vida? Seja um homem de Deus. Porque quando você for um homem de Deus, você naturalmente vai achar uma mulher de Deus. Agora, sendo um pilantra, orando em línguas com todo mundo, não dá, dá. Vamos caminhar para a última. A gente precisa saber quanto tempo que a gente tem. Até que horas fica bom, pastor? É tipo ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Não, mas tem mais algumas perguntas aqui. O pessoal está desde as 5 sentado aí, pelo amor de Deus. Vamos mais duas, ok? Tá bom. Como permanecer firme nos dias de luta? É aquela coisa do permanecer, mais uma vez, né? A fidelidade e o compromisso. Como permanecer firme nos dias de lutas? Cara, eu acho o Salmo 23 fantástico nesse ponto. Por quê? Porque o Salmo 23, ele descreve uma jornada com Deus em diversos ambientes, situações, épocas,
E assim, ele começa num lugar maravilhoso, tranquilíssimo. Tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha que vida boa. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu queria passar o resto da minha vida nesse lugar. Mas a vida não é só isso. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, ele me tira desse lugar e me leva para um outro nível, que é um lugar de aprendizado. Você percebe que no primeiro lugar, deitar-me faz em vez de espaço. Ou seja, ele me deita, meu irmão, nem para deitar eu preciso fazer força. Deus faz tudo, ele me bota ali na graminha, me dá comidinha na boca, me leva para a aguinha, beleza. Só que depois ele me chama para caminhar. Veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, ele começa a me ensinar a caminhar. Vai andando, vai se movendo. É o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui. Aí de repente você aparece num lugar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha aí, é o dia da luta. Ele vem para todo mundo. Percebe que o cara não foi guiado até o vale da sombra da morte. Ele foi guiado aos pastos verdejantes, guiado para as águas tranquilas, guiado nas veredas da justiça, mas ainda que eu ande, ou seja, ainda que eu me meta nisso, ainda que eu me encontre com o dia mal, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ou seja, cara, você aprende a ouvir a voz de Deus num lugar tranquilo, é o mesmo Deus que vai continuar falando contigo para o resto da tua vida. E ainda que você não ouça, não sinta, não veja, você sabe que Ele está, porque você agora o conhece. Como é que você permanece num dia de luta? Você precisa conhecer o Deus que nunca te abandonou. É Jesus que disse: estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Tem um tempo que Deus vai falar comigo em tempo real, e tem tempo que Ele vai fazer um silêncio danado para eu me lembrar do que Ele já disse e está ecoando dentro de mim. Ou seja, quando Ele não me dá informação é porque Ele já me deu. Então ela está dentro de mim, eu preciso encontrar aquilo. Se eu permaneço firme, eu saio do vale da sombra da morte. E se eu saio do vale da sombra da morte, eu caio num outro lugar de comunhão, só que em outro nível. Agora não é mais um pastinho que nem uma ovelhinha comendo graminha. Agora eu sou como um filho sentado na mesa com o meu pai, enchendo o meu cálice, ele transbordando, ungindo minha cabeça de óleo na presença dos meus inimigos. O que é que isso faz? Isso faz com que eu olhe para frente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu amo o Salmo 23, porque ele me salvou num momento de muita luta que eu estava passando, e Deus me ministrou muito nisso. Cara, o mesmo Deus que eu servi, que eu conheci, quando Ele fazia tudo para mim, quando eu nem orava e as coisas aconteciam, é o mesmo Deus que está comigo. O mesmo Deus que te faz firme no dia bom, é o mesmo Deus que te faz firme no dia mal, porque o dia mal vem. Só que sabe o que? Ele passa. Ele passa. E a gente permanece. E assim, quanto tempo que isso vai durar? Cara, não sei. Não sei. Sabe, tem gente, mas eu estou há anos. Então permanece. Mas eu estou há muitos anos. Permanece. Sabe, às vezes você só está faltando você aprender alguma coisa para sair daquela fase. Porque no momento em que você aprende aquele trem, de uma hora para outra a fase passa. Jesus estava 40 dias no deserto, jejuando e orando, teve fome. Quando ele teve fome, ele começou a ser tentado pelo diabo. Quando ele termina de vencer o diabo na terceira tentação, vieram os anjos imediatamente e o serviram. O diabo se retirou, os anjos vieram e o serviram. Ou seja, a coisa vira de uma hora para outra, a partir do momento em que você é aprovado naquilo que você está sendo provado. Então assim, eu acho que, cara, quando você entende que Deus é bom o tempo todo, isso ressignifica o dia mal. Porque você percebe, cara, Deus me permitiu passar por algumas situações para me fortalecer. E, cara, depois de passar por essas coisas, elas já não doem mais. Se você olha para trás e fala, como é que eu atravessei isso? Sabe, a gente fala muito das nossas vitórias. Nós somos crentes, a gente canta sobre as nossas vitórias, porque a minha vitória tem sabor de mel. E porque minha vitória... Eu não canto essa música. Mas mel é gostoso. O que é que eu quero dizer? E vitória também é bom. O que é que eu quero dizer? A gente sempre fala das vitórias, daquilo que a gente venceu com o Senhor. Mas que tal a gente começar a falar das nossas derrotas? E apesar das derrotas, a gente venceu também. Sabe aquela surra que você levou da vida, mas você está em pé até hoje? Então significa que alguém venceu para você. Entendeu? Sabe aquele negócio de você estar dentro de um ringue com um lutador bem mais forte que você toma uma na lata, cai nocauteado, e quando você levanta, o outro está nocauteado, e você fala, quem foi que bateu nele, que não fui eu? Pois é, foi Jesus que venceu para você, quando você perdeu. Então assim, é legal isso nos deixa humildes.
Eu aprendi com o pastor Ademar de Campos um negócio, que a verdadeira humildade, ela é fruto de humilhação, simples assim. Então, quando a vida te humilha, cara, saiba que isso tem um fruto, e o fruto da humilhação é humildade. E se você é humilde, Deus dá graça para o humilde. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça para o humilde. Se você estiver soberbo demais, Deus não tem outra opção a não ser te deixar ser humilhado um pouquinho, para que você se torne humilde e se torne a pessoa sobre o qual a graça recai como uma luva. Então a gente aprende a ressignificar os nossos tempos de luta, sabe? Eu e a Alia, a gente sofreu um monte nesse pouco tempo, perto de tantos casais aqui. A irmã ali está fazendo 28 anos de namorado hoje, né? Cara, os nossos 19 anos não são nada perto disso. Mas uma coisa a gente aprendeu, a permanecer. Ou seja, a gente aprendeu uma frase de um humorista americano num show de piada, que ele dizia, I ain't going nowhere. Tipo assim, eu não vou para lugar nenhum. E quando a gente briga e a gente faz as pazes, um olha para a cara do outro e fala, I ain't going nowhere. Tipo assim, eu não vou para canto nenhum, A gente meu. fez um compromisso de estar um com o outro, você vai ter que me aguentar agora. Não tem plano B, é isso aí, meu. Agora, eu não vou para canto nenhum, vou ficar aqui o resto da última vida do seu lado. pergunta, tem uma pergunta aqui. Qual é o legado, mensagem que você quer deixar para essa geração? Eu vou começar Responde aí. respondendo. Essa é a Alia, ela pergunta e responde, assim, ela em casa. O legado, o que eu quero deixar para essa geração, primeira coisa que eu quero inspirar com a minha vida, é você ser uma pessoa verdadeira. Boa. Amém? Ser uma pessoa verdadeira. Eu sou a mesma pessoa na frente dos meus pais, na frente dos meus irmãos, na frente do meu marido, na frente do pastor. É até um problema isso, porque às vezes eu sou sincera demais. Mas eu prefiro errar por ser sincera demais do que virar uma falsa. E Deus procura os verdadeiros. E tem uma coisa que tem um versículo que eu falo, e gosto de falar ele, tipo assim, não tem um dia da minha vida que eu não pense nele, é que o Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês, ou seja, para mim, para você, para você, para você, o Espírito Santo. Jesus foi para o Pai, Ele vai deixar quem? O Espírito Santo. E Ele quem? O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Sabe, o problema é que vocês querem perguntar algo que a gente tem que ouvir do Espírito Santo. Às vezes a resposta do Espírito Santo para mim é uma, para você é outra. O que eu faço agora? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Tinha várias perguntas aqui. Como eu descubro qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? Sabe como é que você vai descobrir? Ao longo do caminho. O primeiro chamado que Jesus nos deu é para ser sal e luz na terra. Sal e luz no mundo. É você brilhar onde for que a sua luz vai, onde é que você vai, a sua luz vai junto. O sal, um pouquinho de sal, salga toda a panela. Um pouquinho disso faz toda a diferença. Deus quer que você faça a diferença onde quer que você vá. Você não precisa de um microfone, você não precisa de um palco, você não precisa de uma plataforma, você não precisa de 1 milhão de seguidores para ser um discípulo de Jesus. Jesus virou o mundo do avesso com 12. Você é um deles. Seja um missionário num campo, onde você for, dentro do seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, para os seus vizinhos, para os seus colegas na escola, qual que é o seu campo missionário? Eu sou luz dentro do salão que eu vou, eu sou luz dentro do avião, eu sou luz no banco, eu sou luz onde quer que eu vá, a nossa luz precisa resplandecer, porque eu só faço em público o que eu já faço no secreto. Então, o que eu quero deixar para essa geração é o quê? Tenha uma vida aqui perguntando para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo o que comer, que horas dormir, o que falar, que livro ler, onde eu vou ler na Bíblia, o que eu vou fazer, qual igreja eu vou, qual culto eu vou assistir. Vai lá no YouTube, tem um monte de vídeo. Pergunta para o Espírito Santo, eu vou ouvir o quê? Quando eu vou abrir, que nem o Rodolfo falou que eu ouço louvor o dia inteiro, quando eu vou abrir o meu Spotify para ouvir o louvor, eu pergunto, Espírito Santo, que música nós vamos ouvir juntos? Não é um menu que eu vou escolher o que eu quero comer. Não, nós vamos ouvir juntos, é para o meu espírito. O que eu preciso ouvir? O que eu preciso ouvir não é o que eu quero ouvir. Porque se eu quiser ouvir, talvez a escolha não vai ser muito agradável. Mas o que eu preciso ouvir é alimento. Amém? Que legado você quer deixar para essa geração? Eu queria também já chamar o pastor Gerson para fazer um encerramento. Você termina. Eu adorar que eles estão aqui. Eu sei. Tá bom. Não sei. Tá tudo aqui, né? Tá bom. Já tá tudo combinado. Tá bom. Amém. Eu gostaria de ser alguém que
ensinou os outros a aprender. Sei lá, eu gosto de aprender, uma das coisas que me dá mais prazer nessa caminhada é aprender. Você é transformado quando você aprende. E não importa quantos anos eu venha a ter, eu quero estar aprendendo sempre. Eu acho que é isso que nos deixa jovens. Eu acho que isso é que nos renova o espírito. Toda vez que você aprende uma coisa nova, você é transformado. E quando você é transformado, parece que tudo começou outra vez. Então, assim, o que eu gostaria de deixar é inspirar as pessoas a aprender. E a olhar para os mais velhos. A geração mais nova tem a tendência de olhar para os mais velhos e imaginar, pô, eles ficaram para trás, meu. O cara não sabe nem mexer no telefone, tipo assim, meu filho, o que é esse negócio aqui? Calma, esse é o WhatsApp, o nome disso é WhatsApp, você resolve ele fácil. Parece que o cara que é mais velho não sabe das coisas, quando na verdade ele está anos-luz na tua frente, tipo, ele já deu 10 mil voltas naquilo que você está patinando hoje pela primeira vez. Então eu te inspiro a olhar para os mais velhos, não com desdém, de tipo, eles ficaram para trás. Não, eles estão na sua frente e é isso que você está se tornando. Então assim, honre aquilo que outros carregam na sua frente, para que você chegue naquele momento da sua vida e você esteja melhor do que você está hoje. Amém? Se coloca de pé, vamos orar, pastor, por favor.